Nós estamos falando sobre esse tema extraordinário, as marcas do Senhor Jesus. Nosso tema está no livro de Gálatas. Paulo escreveu, como o nosso irmão Ailton falou a semana passada, Paulo escreveu aos irmãos da Galácia. A Galácia é uma região. Imagina assim, ele falou lá para os irmãos do sul, do sudeste, do nordeste. Paulo falou para os irmãos de uma região chamada Galácia. Então eram várias igrejas. E esses irmãos da Galácia receberam do apóstolo Paulo a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, pelo que dá a entender, Paulo está trazendo esse Evangelho que traz marcas em nossas vidas. Então, nosso tema hoje é as marcas do Senhor Jesus. E eu quero falar sobre as marcas indeléveis da graça. As marcas do Senhor Jesus sobre nós. Eu vou falar sobre as marcas indeléveis da graça. Paulo transmitiu esse evangelho para os irmãos da Galácia. E o evangelho que Paulo transmitiu é o evangelho que ele recebeu do Senhor e que ele depois conversou com os irmãos de Jerusalém e compartilhou coisas com eles e reafirmou tudo e levou esse evangelho. Um evangelho simples, sem invenção, um evangelho com quase nada de mão do homem, senão a participação dele transmitindo, falando e tal. Mas um evangelho que a gente pode chamar o evangelho simples, puro, do Senhor Jesus. E aqueles irmãos receberam o evangelho, e aqueles irmãos são judeus da diáspora, são judeus que não estão, que foram dispersos, na perseguição, e são não judeus, que a Bíblia chama de gentios. Quem é gentio? Qualquer não judeu é gentio. Então, Paulo foi lá e levou esse evangelho para essas pessoas. E o evangelho de Paulo transformou a vida dessas pessoas. E eles foram impactados e marcados com o evangelho que Paulo trouxe. E esse evangelho trouxe a eles luz e missão e sentido e significado para a vida. E eles se sentiram livres. Mas, passado um tempo, começou a chegar lá, nessa região, os judeus, que tinham se convertido ao evangelho também de Jesus. Só que os judeus que haviam se convertido ao evangelho de Jesus, eles trouxeram a tradição deles, tradição milenar. E você sabe que tradição é boa, e tem hora que ela pode trazer problema. Como é que é o nome dele? Tem um irmão que escreveu tem uma frase, rebuta uma frase para ele, já eu lembro o nome dele. Ele fala assim: tradição é a fé viva, é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. É o Charles Swindoll, pelo menos a frase dizem que é dele, não sei se é, mas dizem que é dele, o Charles Swindoll. Então ele diz: tradição é a fé viva dos que já morreram, e tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. A fé viva dos que já morreram, que é a tradição, é uma tradição baseada na fé. Fé de Abraão, Isaac e Jacó, é tradição. E o tradicionalismo é a pitada de fermento que os homens deram. Como é que fala? Vou fazer um upgrade. Deixa eu dar uma caprichada aqui nessa doutrina. Gostei da doutrina, bacana, mas deixa eu dar uma caprichada aqui. Aí quando eles deram essa caprichada, eles criaram o tradicionalismo. Tradicionalismo é coisa do Satanás, irmão. É coisa do Satanás, porque é mente perturbada, E tradicionalismo está muito ligado a usos e costumes. E no tradicionalismo do judaísmo, e aí eu vou chamar de tradicionalismo, e Paulo explica por quê, quando ele escreve essa carta, ele fala, por exemplo, de uma marca que os judeus tinham, que era a circuncisão. Era uma marca externa, que trazia uma vaidade interna, porque quem tinha essa marca dizia: eu sou de Deus.
não significava que era de Deus. Mas a pessoa tinha a marca, e com essa marca, é como essa fitinha aqui, ó. Tem uma fitinha, eu digo, estou atualizado. Eles tinham a marca, eles falavam, sou de Deus. Quem olhava falava, é judeu, é circuncidado, é de Deus. E ele se gabava por isso. E isso trouxe para eles uma vaidade e uma consciência legalista de que eles poderiam impressionar a Deus fazendo algumas coisas. Paulo então ensina que a graça veio e mudou isso, e as marcas que o Senhor faz agora é uma marca interna, não é externa. Contudo, essa marca interna produz efeitos externos. Olha que interessante. O homem age segundo o que ele crê. Você não pega pessoas fazendo uma coisa que ela diz que não acredita? Aí você fala, a pessoa fala uma coisa e faz outra. Você já viu alguém fazer isso? Não a gente não faz, mas você já viu alguém fazendo isso? Já viu ou não? Por quê? Porque a pessoa pode falar o que ela quiser, mas ela vai fazer o que ela crê. Ela fala, adoro esse pet. Aí na hora que alguém vira, chega nervoso em casa, dá uma bica, o pet sai voando. Por quê? Porque ela acredita nisso, que é assim, tem que tratar ou o pet, ou o filho, também a esposa, às vezes o marido também, né, eu já vi isso, mas enfim, tudo isso. A pessoa faz o que ela crê. Não, você já viu político? Imagina, eles falam bonito, encantam, tem uns que não dá para encantar mais, mas às vezes alguém se encanta ainda. Depois você vê eles fazendo outra coisa. Por quê? Porque eles fazem o que eles acreditam, né? Não é diferente com o cristão. O discípulo de Jesus também, ele faz o que ele acredita. Então o que ele recebe como verdade, interioriza, internaliza, encarna e vira verdade para ele, é o que ele vai fazer. Então Paulo está ensinando que as marcas do Evangelho, ela é assim, ela tem a ver com consciência, ela tem a ver com o que é chamado de cosmovisão. O que é cosmovisão? É a nova maneira de ver tudo. Como que você vê a vida? De um jeito. Quando Jesus te atropela e encontra você, ou melhor, vou arrumar. Quando Jesus te encontra atropelado, melhorou ou não? Tá bom. Aí ele vem e marca você. E quando ele marca você, você se apaixona por Jesus e quer viver para Ele, quer andar com Ele, quer amar Ele, quer servir Ele. E essa marca é interna, e ela então leva você a ter comportamentos, porque ela mexe com a sua consciência, com a sua cosmovisão. É um novo jeito de ver a vida. Você já viu crente trambiqueiro? Já viu isso? Não, vocês estão brincando. Crente mentiroso? Não acredito. Crente beberrão? Ah, você está brincando. Crente que dá golpe? Eu participei de uma comunidade que tinha um irmão que sempre cantava uma música que eu achava lindo. Ele cantava assim. Ó, Ayrton, dá licença que eu vou cantar também, tá? Ele cantava assim: o amor supera o ódio através do seu poder. Música do Oséias de Paula, música linda, né? Eu adoro, eu amo essa música. Aí ele cantava assim: o amor supera o ódio. Toda vez que ele ia cantar, ele cantava: o amor supera o ódio. Eu pensava, nossa, essa música é linda, mas esse irmão só canta essa música, né? Aí um dia ele foi embora da igreja. Aí eu descobri que ele devia para todo mundo. Eu imaginei então que ele ficava cantando para estimular os irmãos: o amor supera o ódio. Irmão, coisa horrível. Mataram ele. Morreu no litoral. O amor supera o ódio, mas é o amor cristão. Nem todo mundo tem amor cristão, e tem gente que cobra o que deve. E horrível isso, né? Estou contando isso para vocês porque para vocês verem como que a graça, a pessoa faz o que ela acredita. Então Paulo está nos ensinando, está ensinando isso para os irmãos da Galácia. E eu quero falar então sobre as marcas do Senhor Jesus. As marcas do Senhor Jesus, Gálatas fala, Paulo escreve lá aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 16. Depois dessa história que eu contei, é melhor ler a Bíblia, né, irmãos? Ficou triste o negócio.
Ele diz assim, Paulo escreve aos irmãos da Galácia, ele escreve a esses irmãos, ele escreve aos irmãos explicando sobre o evangelho que ele pregou, e falou, gente, vocês estavam indo tão bem, o que mexeu com a cabeça de vocês? E mexeram com a cabeça daquele pessoal, e o pessoal começou a ficar meio doido, e aí ele explica de novo o evangelho, e fala do evangelho, e aí ele conclui a sua carta dizendo isso aqui, ó, paz, 17, vamos ao versículo 17, ele conclui a carta dizendo assim, ó, sem mais, ou seja, fechei o assunto, ninguém me perturbe, pois eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então ele explica tudo sobre a graça, sobre as marcas do Senhor, e depois quando ele conclui, ele fala assim, ó gente, chega de falar sobre isso, ninguém venha me incomodar, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E ele era judeu, era circuncidado, mas ele não está falando da circuncisão na carne, no corpo, ele está falando da circuncisão, que é uma marca de Deus no espírito, dentro de nós. Então ele fala, eu trago no meu corpo, parece uma contradição, ele fala das marcas do Senhor Jesus no corpo dele, quando ele está contrapondo, criticando aqueles que se envaidecem de ter uma marca no corpo, mas a marca no corpo que ele está falando, tem a ver com consciência, tem a ver com a cosmovisão que ele tem da vida, o jeito dele olhar a vida. Antes de ser encontrado por Jesus, ele era um judeu praticante, legalista, ele era zeloso da lei, e ele perseguiu até os cristãos, porque ele não enxergava nos cristãos a revelação de Deus, enxergava nos cristãos dissidentes, pessoas que queriam atrapalhar ou perverter o judaísmo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, o Senhor se revela para ele, a mente dele se abre, é como se ele colocasse um óculos novo, e ele passa a ter uma nova cosmovisão, ele começa a ver a vida, o mundo, a sociedade, os relacionamentos diferente, porque ele teve a consciência dele mudada, aí ele começa a ter comportamentos diferentes do que ele tinha, porque nós fazemos aquilo que nós cremos. Tem gente que fala assim, ó, adora a Bíblia, Bíblia é a palavra de Deus, ou não é? Vixe, se é, e você ama a Deus? Fala, Deus, você está doido se eu amo Deus, por ele eu morro, mato e faço tudo. Mas você examina as escrituras, e tempo, rapaz, tempo, quem tem tempo para isso? E aí você vai ver o comportamento da pessoa, ela fala, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Você já viu esse discurso? É de quem não tem uma consciência do reino. Paulo está dizendo, as marcas do Senhor Jesus começam aqui, ó, na consciência. Se não mudar a consciência, se não mudar a cosmovisão, não pode mudar comportamento. Olha que interessante, uma criança nasce, e é um anjo, né? A criança nasce, é uma coisa extraordinária, é um encanto. Aquele anjinho ou aquela anjinha pode virar qualquer coisa, vocês sabem, né? Sim ou não, gente? É triste isso. Se não for educado, se não for orientado, se não for instruído, se não for alimentado. Eu e você, quando somos encontrados por Jesus, nós somos como uma criança que nascemos de novo. E aí alguém diz, olha, você nasceu de novo, tem o Espírito Santo, a pessoa, maravilha, o céu já é meu? Valeu Jesus, estou indo para a vida de novo. E vai para a vida. Mas não tem uma nova cosmovisão. Por quê? Porque não mudou a mente. Creu em Jesus, mas não recebeu a instrução sobre quem é Jesus e como é esse papo de seguir Jesus. Então, assim como se alimenta, se cuida, se educa uma criança, também alguém que é encontrado por Jesus precisa ser instruído, orientado, educado, alimentado, para que ele não se perca na vida e vira um religiosozinho terrível. Você já deve ter encontrado algum por aí, é triste o negócio.
E Paulo então fala sobre essas marcas. E a marca, uma das marcas, eu coloquei aqui como marcas, irmãos, marcas indeléveis. Já eu falo sobre essa palavra que eu achei muito bacana e decidi usar ela. Mas eu quero falar sobre a marca de fé e prática. Uma das marcas do Senhor Jesus em nós é marca de fé e prática. Então, esse lance de, você tem fé em Deus? Vixe! Você ama a Deus? Nossa Senhora, se eu amo. O Evangelho, ele é reconhecido pela prática, não pelo discurso. No Brasil, fala-se muito de religião e cristianismo. E dentro se você for ver lá o IBGE faz o censo, eles vão colocar cristão e não cristão. Cristão, se identificou com Jesus, o Evangelho é cristão. Isso quer dizer o quê? Nada. É só um dado estatístico sobre religioso. Então, cristianismo, se você for ler a história, você vai ver que o cristianismo foi tão brutal quanto o islamismo e muitos grupos islâmicos hoje, e quanto outras religiões. Então, o cristianismo é só mais uma religião. E religião é tudo aquilo que é elaborado e manipulado e controlado pelos homens. Agora, quando você lê o Evangelho de Jesus, e você vê muita coisa do Evangelho no cristianismo, você precisa distinguir uma coisa de outra. Então, o Evangelho de Jesus é um Evangelho que não cabe em nenhuma caixa teológica. Existem várias teologias, e tem muitas boas e muitas que são porcaria mesmo, bem porcaria. E a gente, na nossa tradição aqui, nós absorvemos a teologia reformada. Então, teologia também é uma maneira de organizar o pensamento do Evangelho. Mas a mensagem de Cristo tem a ver com o Evangelho. E o Evangelho é prática, irmãos. O Evangelho é assim, ou você encarna ele, ou ele é um discurso. E discurso, sabe aquele negócio? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Isso é religião, isso é tradicionalismo. E tradição tem a ver com esse corpo do Evangelho, que ensina que eu encarno o Evangelho, eu já falo sobre isso, e então eu vivo esse Evangelho. Nós não estamos falando de perfeição. O ano passado nós tratamos aqui o tema santidade, nós estamos falando de aperfeiçoamento diário. Por isso que eu comecei dizendo que você hoje está mais parecido com Jesus do que ontem. Por quê? Porque Jesus está fazendo uma obra na sua vida e na minha vida também. Nós estamos num caminho de santificação. Mas uma das marcas é fé e prática. Então, Gálatas 6,16, Paulo diz assim, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 7, lá no Sermão do Monte, vocês já leram Mateus capítulo 7, né, irmãos? Eu vou ler do versículo 24 até o 29. Esse versículo, Mateus 7, do 24 até o 29, é o fechamento do sermão de Jesus. E quando Jesus está concluindo o sermão dele, é porque Jesus já fez um sermão grande, que está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós podemos chamar de a ética do Evangelho. Existe um monte de ética hoje, viu, irmãos? Existem vários tipos de ética, várias propostas de ética. Mas quando você é encontrado por Jesus, a sua cosmovisão, o seu óculos que faz você ler a vida, a sua maneira de olhar o mundo e a sociedade, é a partir da ética do Evangelho. O Evangelho de Jesus. E no Evangelho de Jesus, no Sermão do Monte, olha que coisa interessante. Jesus começa falando de felicidade. Se eu perguntar, quem quer ser feliz aqui? Todo mundo vai dizer, oxe, eu estou atrás disso aí faz tempo. A sociedade faz uma proposta de felicidade. É uma cosmovisão da sociedade. Mas o Evangelho apresenta outra visão de felicidade. E elas não são parecidas, elas são opostas. John Stott, um dos maiores teólogos do século XX, que morreu recentemente, acho que em 2005, me parece, ele
ele usa um termo que é contracultura, ele fala da contracultura do Evangelho. O que é a contracultura do Evangelho? Há uma cosmovisão que é estabelecida na minha consciência a partir da ética do Evangelho de Jesus. Isso muda a minha consciência, só que isso muda o meu jeito de ser e viver e agir e falar e me relacionar, não com perfeição, mas eu estou no processo de aperfeiçoamento, e essa mudança em mim me leva a ter uma cultura oposta à da nossa sociedade. Por quê? Porque a cultura da nossa sociedade não é sujeita ao Evangelho, não é submissa ao Evangelho de Jesus. Ela pode falar que o Evangelho é bonito, que Jesus é o máximo, é um fofinho, morreu na cruz, eu adoro Jesus, aquela coisinha estirada lá, é muito gente boa, só que ela não se sujeita ao Evangelho de Jesus, não. Ela pode levar Jesus no peito, no braço, tatuado, nas pernas, na roupa, no carro, mas não leva ele dentro da mente e do coração, porque é uma outra consciência, é uma outra cosmovisão. Na ética do reino, na ética do Evangelho, é mudar a nossa consciência, e aí o comportamento é outro. Então há uma contracultura. Então é comum um cristão incomodar onde ele estiver, e não é porque ele é um mala, é por causa do jeito que ele vive. O jeito que ele vive vai incomodar. Todo mundo vai chamar ele de gente boa porque ele faz o bem, todo mundo vai falar que ele é um fofinho porque ele ajuda o necessitado, todo mundo vai falar é pessoa de fé porque faz um pedido de oração e entrega para ele. Mas quando a vida dele dá testemunho que a vida do outro está errada, pronto, vamos matar essa peste, joga fora. Vocês estão entendendo, irmãos? O discípulo de Jesus, ele tem uma vida que faz bem para ele e denuncia o erro da vida do outro, mesmo que ele não queira. Então não se surpreenda, porque a Bíblia diz que os discípulos de Jesus serão perseguidos, porque serão. E nos últimos dias será mais ainda. Por quê? Porque serão. Não é possível não ser. Numa sociedade fofinha, do politicamente correto, você falar e fazer o oposto do que ela diz que você tem que falar e fazer, porque você fala e faz a partir da ética do Evangelho, isso traz incômodo, isso faz de você um quadrado, um retrógrado, um reacionário. Vocês estão entendendo, irmãos? E nós precisamos ter isso na nossa consciência para não ficar chocado, magoadinho, chateado, porque na empresa ninguém me entende. Eu não estou falando de quem é mala, viu, irmão? Estou falando do discípulo de Jesus. Ninguém me entende na empresa, ninguém me entende onde eu moro, ninguém entende no bairro onde eu estou. As pessoas me querem bem, falam para mim que eu sou gente boa, faz pedido de oração, mas estão toda hora falando mal de mim, por causa do meu jeito de viver. Não me chama para festa, não me chama para o baile, não me chama não sei para onde, não me chama para as boates, para as baladas, para as pegadas. Fala que eu sou quadrado. Fala que eu sou sem graça, conta piada, eu não dou risada, vai para a festa, eu fico tomando água. Eu lembro que eu ia para as festas de fim de ano, o pessoal ficava no meu pé, a festa toda, irmão, os meus chefes, no meu pé. E aí, Moisés, vai beber alguma coisa? Você precisa se soltar. Eu falava, estou solto, ó. Mais solto que isso, vocês querem o quê? Quer que eu me jogue no chão, role, igual cachorro no chão? Não, você precisa... toda, aquela coisa, porque vai surgir oportunidade. Vocês entenderam, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Evangelho de Jesus, trazendo os conceitos da ética do Evangelho. Leia isso em casa lá, irmão. Se você já leu, ótimo. Se você não leu, lê de novo. Se você não leu, vai lá e lê capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus fala sobre como orar, como jejuar, como tratar o próximo, como tratá-los diferente. Fala sobre a ajuda do necessitado. Fala sobre fazer e não ficar cantando aos quatro ventos. Fala sobre como ser cidadão. E ele encerra o sermão dele falando o seguinte, Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 29. Vamos ler? Ele diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, olha só, está vendo? Que o Evangelho não é discurso, sim ou não, irmãos? É prática. Tem que praticar.
Ah, mas eu não consigo. Mas é isso mesmo, você, sem a graça de Deus, não é que você não consegue. Eu e você, somos incompetentes para viver o Evangelho. Amém, irmãos? Não fica se sentindo, mas quem sou eu? Você é um pecador mesmo. Você é uma pessoa... Tá bom, deixa eu só fazer aqui uma introdução para ficar mais legal. Você é gente boa, você tem muita coisa boa dentro de você, você tem um monte de virtude, tá legal? Você faz o bem para muitas pessoas, mesmo antes de conhecer Jesus. De repente você já era uma pessoa que queria o bem de todo mundo. Muito bom. Só que o Evangelho diz que você é mau, e eu sou mau. A gente não gosta disso, não é politicamente correto falar, olha, você precisa de Deus, você não é nada, você não é ninguém. A pessoa fica chateada, mas é o Evangelho que diz isso. Você é um pecador, eu sou um pecador, eu me arrependi em Cristo Jesus, estou buscando e vivendo em Cristo, mas a minha natureza é má, irmãos. É só dar chance para você querer arrancar o pescoço de um. Você já ficou pensando em maldade com alguém? Já? Chefe, gerente, diretor, vizinho, tirar a pele. Não, calma, estou exagerando. Mas você não já pensou alguma maldade com alguém? Tem gente que é ruim, irmãos. E para quem se acha o fofinho, o bonitinho, se você recebeu a Cristo, sua compreensão está errada, porque a Bíblia diz que Jesus se revelou para a escória do mundo, para quem não era, para confundir quem era. Ele veio para aqueles que estavam perdidos, para confundir quem achava que era alguma coisa. Então não importa qual é a sua formação, qual a sua condição social, econômica, política, você é um miserável pecador. E não é para você sair daqui igual o Chaves, cabisbaixo. É para eu e você pensarmos na graça, irmãos. Como a graça me encontrou. Eu acho interessante isso, como que a gente tem resistência em nos ver como nós somos. O que você é no escuro, quando ninguém está te vendo, isso o nome disso é integridade. Lá diz para você quem você é. Quando ninguém está te vendo, ninguém sabe o que você está fazendo, e você pode fazer de tudo. Lá aparece o seu Hulk dentro de você. E aí você diz, meu Deus, eu não sabia que eu era assim. Pois é, o Evangelho veio para, como um espelho, mostrar a nossa fotografia. Então ele diz assim, olha, quem ouve essas minhas palavras pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica. Vamos seguir? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Bom, chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, o que é, irmão? Imprevisibilidade da vida. A vida vem e te atropela, passa em cima de você. É tragédia que vem. A gente sempre ouve falar do problema que aconteceu na casa do vizinho, e você fala, Deus me livre. Um dia, quem que é o vizinho? Você. E aí chegou a tragédia, a imprevisibilidade. Eu calculei, eu planejei, eu me organizei, eu fiz previsão, eu fiz planilha, eu fiz o curso, e pumba, a vida vem e te pega de surpresa, e você fala, mas Deus, cadê os anjos ao redor, 10 mil à direita, cadê onde a habitação do Altíssimo? Senhor, o que aconteceu? Eu fiz campanha, o Senhor me deu tanta coisa e agora eu tomei só marreta. Senhor, o que aconteceu? Imprevisibilidade da vida. É chuva, é tempestade, é vento, e vem e cai sobre aquela casa. Porque ela estava alicerçada na rocha, ela não caiu. E o que é a rocha? A gente pode falar um monte de coisa sobre a rocha, mas o que Jesus está dizendo é, rocha é ouvir e praticar. Rocha, eu posso dizer, enfim, posso falar bastante coisa sobre esse lance de rocha, fundamento, mais tal, ok. Mas o que o texto está dizendo é, se você ouve e pratica, vai dar certo. Pode fazer que vai dar certo. Mas tem vozes dizendo que não, pode fazer. Essas vozes são mais recentes do que a voz do Senhor. A voz dele é mais antiga. A voz dele é mais confiável.
A voz dele é a voz do eterno. Lembra do Jó, irmãos? O Jó estava doente, tudo purulento, cheio de... Hoje ele estaria lá no Emílio Ribas, lá no pior lugar que o Emílio Ribas podia estar, largado lá, podre, ninguém podia chegar perto dele. E ele fica chateado, porque ele era gente boa, e era mesmo, homem justo, reto, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E aconteceu todo tipo de desgraça para ele. E ele começou a pensar e ouvir os amigos dele, que trabalhavam só no conceito de semeadura. E ele começa a falar: ô Deus, o senhor, não sei não, estou achando que o senhor está pegando pesado. Aí começa: ó Deus, só entre nós aqui, lembra aquele dia que eu fiz os negócios da hora lá? E o senhor me dá uma marretada dessa? Não, não quero, não fica bravo comigo não, senhor, mas ó, e aí ele começa a dar um monte de justificativa, e começa a dar umas dicas para Deus, como que Deus pode ser mais justo. Você já fez isso? Dá umas dicas para Deus, como Ele pode ser mais justo? Por exemplo, quando acontece uma coisa comigo, e eu digo assim: por que comigo? Eu estou dizendo: ô Deus, o senhor pôs direito na balança? Ó o vizinho, ó o irmão. Não é horrível isso, irmão? Quando eu digo assim: por que comigo? Eu estou aqui perto da Marlene e digo: Senhor, por que comigo? Aí eu olho para ela: Senhor, por que comigo? Tanta gente que podia acontecer isso, justo comigo. Eu não estou dando uma dica para Deus sobre Ele podia melhorar a justiça dele, porque eu sei o que é ser justo. E aí quando o Jó está nessa crise danada que todos nós passamos, o Senhor fala com o Jó: ô Jó, senta aqui que eu vou fazer uma, como é que é, aquela conversa, né, de DR, vamos fazer uma DR, ô Jó. Aí falou: ô Jó, gente boa. Jó, você é um fofo, Jó, você é gente boa demais. Mas Jó, onde você estava quando eu estava construindo o universo mesmo, Jó? Onde você estava? Onde você estava quando eu estava pondo as estrelas no universo? Quando eu estava dizendo: haja luz e haja água? Onde você estava, Jó? Ele está dizendo para o Jó: Jó, eu sou antes de você. Eu sou antes da sua sabedoria. Pode confiar em mim, Jó. Eu sou seguro. E Jó então fala assim: olha, eu sei, ele fala: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Há muita novidade trazendo, há muitas vozes trazendo novidades para nós, mas nós precisamos alicerçar nossa casa, nossa vida, nossos relacionamentos, nossos negócios. Irmãos, nós queremos ser felizes, mas tem um conceito do Evangelho: feliz é quem tem fome e sede de justiça. Pronto, advogada, você pode me ajudar? A irmã pode me ajudar, mas ela sabe que com todas as ferramentas que ela vai usar, ela pode reparar muitos danos que eu sofri, mas justiça mesmo, eu não vou ter aqui nessa terra. Não é isso? Bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça. Ah, mas eu achei que eu ia ter. Não. Estão dizendo isso para você? Mentiram para você. Bem-aventurados os pobres. Meu Deus, agora que eu ia jogar na loteria também não vai resolver? Não. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Por quê? Porque rico não precisa de Deus. Precisa de Deus, irmãos? Rico tem dinheiro. Rico tem o que quiser. Você vai falar com o rico, ele fala de dor de barriga? Ele vai falar de investimento. Mas vai visitar o pobre e o necessitado? É injustiça de tudo que é jeito. Tem uma irmã nossa aqui, a irmã Alaide, tem um joelho desse tamanho, a perna paralisada, quebrou, colocaram os negócios lá, os ferros no pé dela, está fora de lugar e é inflamado, e a gente ora, e tem hora que melhora, tem hora que piora, e as irmãs levam ela no hospital, e vai e volta, e a justiça trata ela como um nada, um ninguém. Por quê? Porque é pobre tem que morrer, pobre tem que sofrer, pobre tem que viver miséria. E quando eu digo tem, eu estou falando do conceito que a sociedade estabelece. Ah, mas os políticos vão melhorar. Não vão, irmãos.
Nós não vamos, nós temos que votar, enfim, a conversa não é essa hoje, mas pensa nisso. Vota em quem você tem consciência, a partir da tua consciência do reino. Cobra quem você pôs lá, mas não põe a sua esperança neles, porque as vozes deles são mais moderninhas do que a voz do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: bem-aventurado são os pobres, porque no reino de Deus não vai ter mais essa desgraça, essa miséria, essa desumanidade. No reino de Deus não vai haver mais isso. Essa é a ética do Evangelho. A ética do cidadão e da sociedade é essa, é a partir da lei, olho por olho, dente por dente. Você fez mal para mim, eu vou fazer mal para você. Você arrancou meu dente, eu vou arrancar 2 seu. Você furou meu olho, eu vou furar os teus 2. É assim, aqui não tem trouxa não. E você não tem que ser trouxa mesmo. Mas na ética do reino, você ora pelo seu inimigo. Sabe o que é isso? Senhor, abençoa aquela desgraça. Salva aquele maldito. Dá saúde para aquela peste. Restaura o casamento daquele miserável. E pode começar orando na carne, não tem problema não. Depois você entra no espírito. Porque crente é assim, ele vive nessa atmosfera lidando com a humanidade dele. Amém, irmãos? Bom, é isso. Aquele que não tem logo em seguida o Senhor vai dizer: tem aquele que ouviu e não praticou. Olha só, irmão, ouviu e não praticou. Ele falou: oh, que fofinho, evangelho se tem uma coisa que eu gosto é evangelho. Eita coisa boa, é só mensagem bonita. Vou pôr no meu Instagram, vou pôr no meu Facebook, vou pôr no meu WhatsApp, vou pôr, e na mente, se não tiver na mente, não vai praticar. Pode estar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, nas mídias, se não tiver na mente, não vai praticar. A imprevisibilidade da vida vai chegar, porque chega para todo mundo. É a dificuldade, é a guerra, é a dor, é a aflição. E se você estiver agarrado no Evangelho e vivendo ele dentro das suas limitações, no poder do Espírito Santo, a tempestade não vai te derrubar, não vai te destruir, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Uma das marcas então é fé e prática. A outra marca é liberdade submissa ao Espírito. Liberdade submissa ao Espírito. Gálatas 5,13. Eu vou falar aqui uns versículos bíblicos, aí você vai colocando aí, vocês vão pondo aí. Gálatas 5,13. Vamos lá, irmãos. Liberdade submissa ao Espírito. Agora Jesus me libertou. Vou para a galera. Agora que eu estou livre mesmo. A nossa liberdade, irmãos, ela é submissa ao Espírito. Olha o texto, Gálatas 5,13. Vamos lá. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. A carne aqui, irmãos, é a nossa natureza, tá? Mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Então, Jesus me libertou. Não é para eu fazer o que eu quiser, é para eu fazer o que Ele quer. Porque fazer o que eu quiser já é o que eu fazia. E eu dei com os burros na água. E eu me arrebentei numa parede a 100 km por hora. E minha vida estilhaçou, virou uma bagaceira só. Então Jesus me libertou, não é para eu fazer o que eu quero. Porque ele vai explicar para nós, tanto em Gálatas quanto em Romano, que o que nós queremos fazer, ele traz um processo de autodestruição para nós mesmos. Então eu vou fazer aquilo que o meu Senhor tem para eu fazer. Por isso que eu preciso ouvir, mudar minha cosmovisão, minha consciência e construir minha casa sobre a rocha. Será que vai dar certo? O Senhor Jesus está dizendo: a situação virá sobre você e o Senhor vai te sustentar.
Amém, irmãos? Essa graça que traz liberdade. Versículo 14, então. Sirvam uns aos outros por meio do amor. Versículo 14. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Qual é o mandamento? Ama seu próximo como a você mesmo. Em outras palavras faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Ah, mas isso é difícil. Não, não é difícil, é impossível. Você tem que receber a marca do Senhor Jesus dentro de você para fazer isso. E isso é um caminho que você vai trilhar diariamente. Exemplo prático, eu sempre gosto de usar esse tipo de exemplo. Faça dentro da sua casa o que você gostaria que todos dentro da sua casa fizessem com você. É muito provável que metade dos problemas vão embora. A outra metade se continua se sujeitando à palavra do Senhor. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 7 e 8. É as marca de liberdade. O Senhor nos libertou, mas para uma submissão a Cristo Jesus. Capítulo 6, versículo 7 e 8. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. Hoje, há um discurso da hipergraça, né? A Tati, o Ailton, outro dia estava falando sobre isso. Hipergraça. O que é hipergraça? Não, agora Jesus te libertou. Leia-se igual, liberou geral. Porque agora você é livre. E não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E atira a primeira pedra quem não pecou. E a carne é fraca. Juntou esses versículos, a pessoa fala, liberou geral. O Paulo está dizendo, não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Ele está dizendo, a fatura vai chegar. O que o homem plantar vai colher. Eu tenho liberdade para beber. Jesus me deu essa liberdade, dá licença? Sim, mas cuidado, a fatura do fígado pode chegar. E aí você dizer, Senhor, o que aconteceu? Ué, você plantou pinga, colheu o fígado estourado. Mas em nome de Jesus? Sim, em nome de Jesus. Você não tinha liberdade? Não, o Senhor sabe da minha fraqueza. Então, continua dando liberdade para a sua fraqueza. A conta vai chegar. É casamento que vai embora, é namoro que vai embora, é amigo que vai embora, é a família que é destruída, é os filhos que vai embora. Por quê? Porque a fatura chega. Mas Deus sabe. Mas é lógico que Deus sabe. O problema não é Deus. Deus não fica grávido, Deus não mata, Deus não perde marido, não perde mulher, não perde filho. O assunto não é Deus, o assunto somos nós. Vocês acham que Deus sente dor? Nesse sentido? Quem sente dor sou eu. Eu sou livre para falar o que eu quero. Então, pode falar o que você quiser, mas a fatura vai chegar. Pode ser que chegue uma hora que você fique isolado e fala assim, é o diabo. Não, é a fatura que chegou. E chega, uai. Está escrito. Não entenda mal, Deus não se deixa escarnecer. Brincou, ele manda o boleto. Por quê? Lei da semeadura. Qual que é a lei da semeadura? O Silvio tem uma frase lá no e-mail dele que é isso. O plantio, mais ou menos isso. Como é que é? O plantio é a vontade, mas a colheita é certa. Planta o que você quiser, mas você vai colher tudo. Quando eu digo você, eu estou falando de nós, né, irmão? O texto fala aqui para nós. Então, essa liberdade que nós percebemos hoje, há um evangelho sendo ensinado que fala da liberdade sem limites. Você vê pessoas falando o nome de Deus e vivendo de qualquer jeito. Pode? Claro que pode. E qual o preço disso? Bom, o preço disso, além do sofrimento individual, é o mau testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe aquela oração do Senhor Jesus? Santificado seja o teu nome. O oposto disso é, joga lama no nome do Senhor.
É o oposto disso. Santificado seja o teu nome, Senhor, tem misericórdia, me ajuda na minha fraqueza, eu a não pecar. O oposto disso é, joga pedra na geni, vamos jogar lama no nome do Senhor Jesus. É isso, irmãos. As marcas do Evangelho traz para a gente liberdade, mas é uma liberdade que traz vida, baseado no mandamento. Ama o próximo como você se ama, faz para o outro o que você gostaria que o outro faça para você. Quem é o outro? Não interessa. É o cara que está ali na rua, é meu irmão em Cristo Jesus. É esse irmão que eu amo. E às vezes, irmãos, é mais fácil amar as pessoas que estão longe, né? Sim ou não? Irmãos, vamos na rua ali, pegar os mendigos, ajudar eles, estou pronto. Ó, tem um irmão aqui que pisou na bola, dá para você ajudar ele? Isso aí de novo, já conheço isso aí. Não vou ajudar não. Isso é paulada na moleira dele. É mais fácil amar os africanos que estão lá, as crianças que estão lá na África, do que as crianças que estão aqui perto, porque as crianças que estão aqui perto dá trabalho. Lá na África só manda a minha oferta e está tudo bem. É mais fácil amar o de longe do que quem está perto. Agora, quem está mais perto do que você, do que quem está dentro da sua casa? O Evangelho nos chama a prática, é praticar o Evangelho. Só tem um, é esse da prática. Amém, irmãos? Quero encerrar ainda, Romanos 8, 23, encerrar essa fala, tá? Irmão, não dorma, já vou acabar, tá bom? Romanos 8, 23, se tiver alguém caindo do seu lado, aí dá um abraço nele e diga, desperta do que dormes. Tem irmão que chega para mim e fala, pastor, desculpe, eu dormi na pregação. Irmãos, eu não fico chateado, pode dormir à vontade. Pode trazer travesseiro, cobertor, o importante é que você está aqui, tá bom? Não se incomode mesmo. Às vezes a pessoa cansa, né? Mas fica à vontade, tá, irmão? Pode dormir. Romanos 8, 23. Às vezes dá até inveja dos irmãos, porque eu tenho que pregar, os irmãos estão descansando e eu pregando aqui. Romanos 8, 23. Diz assim, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Paulo diz que nós somos chamados de primícias de Deus. Irmão Jair, você é primícia de Deus. O que é isso? Você recebeu os primeiros frutos do Espírito. Você é o primeiro fruto do Espírito e recebeu o Espírito Santo. Primícia do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos libertou e fez uma obra em nós. Nós não conseguiríamos amar o próximo como a nós mesmos, mas Ele nos deu a primícia do Espírito. Ele nos fez a sua primícia e nos deu a primícia do Espírito. Você recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é como se ele pegasse uma caneta e vai escrevendo no seu coração assim, ó, ama o próximo como a si mesmo. Só que ele faz isso dentro de nós, em nossa consciência, em nossas emoções, afetos, sentimentos. Ele vai escrevendo dentro de nós, como? Na vida, no dia a dia. Ele vai escrevendo dentro de nós o Evangelho. E chega um dia que você se pega e fala, oxi, eu estou parecendo um crente? Quem diria, estou orando pelo meu inimigo? Queria arrancar a pele, já não quero até pôr um band-aid onde está machucado. Queria falar mal, mas não vou, porque eu não gostaria que falassem mal de mim. Queria apontar o dedo, mas eu estou olhando no espelho, eu vejo que eu não sou lá essas coisas, quem sou eu para apontar o dedo para o outro? Aí você fala, mas eu estou virando crente? É o Espírito que está escrevendo a palavra de Deus dentro de você. Nós recebemos o Espírito. O Senhor, você não vira discípulo de Jesus, Ele é que te alcança. Joga um anzol no seu beiço e traz você assim, igual peixe. A gente se bate, Ele dá uma corda, cansa e vem de novo. Chega uma hora que você se rende, e você experimenta a liberdade que Cristo trouxe para cada um de nós. A liberdade, o fruto do Espírito de Deus em nós. Lá em Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim,
capítulo 5, versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ama o próximo como a si mesmo. Aí no versículo 16 ele diz: por isso eu digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que é viver no Espírito? É fechar o olho e ficar na espiritosfera? Não, viver no Espírito é isso aqui, é dia a dia. Viver no Espírito é isso, é comprar, vender, tocar, amar, beijar, doar, socorrer, receber ajuda. É o dia a dia, é ser cidadão da terra, é ser cidadão, é criar filhos, é negócio, é o dia a dia, é viver no Espírito. Por quê? Porque a consciência, a cosmovisão, agora é a partir da ética do Evangelho. E quem faz isso em nós? O Espírito Santo, irmão. Por isso que a gente não olha para o irmão e fala assim: eita, esse irmão é bom demais, hein? Esse é o... Não, nós olhamos para o irmão e vemos e damos glória a Deus pela vida desse irmão. Olha que obra Deus está fazendo na vida dele. Era um carrasco, hoje é um amor de gente. Era alguém que falava demais dos outros, agora, olha, sempre que abre a boca é para orar. Era alguém que vivia resmungando, agora é alguém que ora, que ajuda. É uma bênção quando você vê pessoas vivendo o Evangelho. E a gente glorifica a Deus, por quê? Porque é uma obra de Deus na vida dessa pessoa. Deus está fazendo uma obra em nós, irmãos. E eu e você não temos do que nos gloriar. Quando nós entendemos isso, não dá nem para você ficar frustrado. Por quê? Porque você não se enche. Você sabe quem você é. Você não se conhece, irmão? Mais ou menos? Sim ou não? Então, se você produz alguma coisa que glorifica a Deus, cá entre nós, é de você isso? Claro que não, é o Espírito Santo de Deus em você. Isso glorifica a Deus e dá testemunho para mim e para você, de que quem está fazendo a obra é Deus, e não pessoas. Então continue confiando nele, ele vai continuar essa obra na sua vida. É ele que te chamou, é ele que está fazendo essa obra. Ele diz assim: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas ele fala também do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é fruto do Espírito. Não é uma coisa que eu fico assim: vai dar certo, eu vou amar. Para que a pessoa aparece, você não aguenta, dá um cola, brinco. Obrigado. Por quê? Porque você está na vida, é tenso, é estressante, é sempre no limite, é pressão para todo lado. Mas quando o Espírito está produzindo fruto em você, você está debaixo de toda essa pressão, mas você traz uma marca de Deus na sua vida, que é a marca do Espírito Santo, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência. Irmãos, aí paciência, glória, né, irmão? Paciência, amabilidade, aquela pessoa amável. Gente amável é gostoso demais, né, gente? Né, pessoal? Gente dócil, gente amável, gente agradável, bondade, fidelidade, gente fiel, mansidão, domínio próprio, autocontrole. Contra essas coisas não tem lei. Isso é fruto do Espírito. Amém, irmãos? João capítulo 20, versículo 21, fala da marca missional. A marca missional é: o Senhor nos chamou e fez uma marca em nós. João 20, 21, coloca aí só para a gente ler. João 20, 21, Jesus encontra seus discípulos e diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Há uma marca de Deus em mim, que sou discípulo de Jesus, e em você.
é sermos uma igreja missional. O que é uma igreja missional? É uma igreja que vai. Igreja missional é uma igreja que vai. Eu estou tranquilo aqui que nós já estamos mandando o Dimas. Não, não é isso. Aqui a gente manda o Dimas, o Moisés, a Sueli, os presbíteros todos, os líderes de ministério, nós vamos mandando e vamos indo junto, porque a igreja missional, ela é enviada pelo Senhor. E é enviada a quem? Enviada aos que estão ao nosso redor. Jesus aparece aos discípulos e diz: paz sejam com vocês. Por quê? Eles estão tensos com tudo que está acontecendo, com as mudanças. Jesus havia morrido, depois ressuscitou, mas eles estão ainda numa crise. Jesus aparece para ele e diz assim: ouça só, irmão, como o Pai me enviou, ou seja, Deus começou a fazer missão. Quem ele envia? O Filho. O Filho vem e salva a mim e a você. Quem ele envia? A mim e a você. Quem ele está enviando? Está enviando Mateus, está enviando Lucas, está enviando o Sérgio que está lá na porta, está enviando o Jair, está enviando você. Deus nos enviou. Mas eu não sinto essa chamada. Não precisa sentir, é só ler e ouvir: o Senhor te enviou. Mas eu não estou preparado. Se você recebeu Jesus, Ele selou você com o Espírito Santo da promessa. Ele está escrevendo a ética dele dentro de você, e enquanto Ele faz isso, você está indo na vida. E enquanto você vai, se compartilha o evangelho do reino, o jeito do reino, a cosmovisão do reino, a ética do reino. E nós vamos a quem? Nós vamos aonde nós estivermos. Mas quando nós nos reunimos aqui como comunidade, nós vamos, por exemplo, às crianças do bairro. Eu fico pensando quanto a gente poderia fazer para as crianças desse bairro. Temos duas maneiras de dizer, de reagir. É dizer: olha, isso aqui vai virar o fim do mundo, não tem mal o que fazer. Ou a gente pode ir até essas crianças e anunciar para elas o reino de Deus, e dar para elas expectativa, esperança, um futuro diferente, uma nova cosmovisão. Mas para isso, eu preciso ir, eu preciso me mobilizar, me sensibilizar. Às vezes alguém fala para mim: vou te mandar um vídeo de um negócio, rapaz, triste, eu não quero ver. Eu já vejo, cansa ver sofrimento, cansa ver desgraça alheia, cansa ver miséria. A gente não precisa ver mais nada, a gente só precisa ir e fazer alguma coisa. Fazer as crianças que estão na escola, fazer as crianças que estão no bairro. Como? É aula de jiu-jitsu, é a EBF, Escola Bíblica de Férias, é convidar uma criança para vir aqui ao domingo, e é buscar ela na casa dela, mas dá trabalho. É assim, amar dá trabalho, não tem outro jeito. As crianças sem modo, é assim. Ninguém nasce pronto. O Evangelho trabalha, muda a cultura, traz conhecimento, o Evangelho transforma. O Evangelho não é uma religião bacana, o Evangelho é um novo jeito de viver. São os adolescentes que a gente vê usando droga para tudo que é lugar. E o que nós vamos fazer? Vamos ir. O Senhor nos enviou, assim como o Pai enviou, eu envio vocês. E como que Ele fez? Ele se doou, Ele se entregou. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso unindo as nossas forças, unindo nossos braços, unindo nossos ouvidos, unindo os nossos olhos, unindo as nossas finanças. A gente faz isso indo e fazendo alguma coisa. Acabou o ano 2024. Mas também 2023? 24. Esse ano que passou aí. Acabou o ano. O que eu fiz quando o Senhor me enviou? Aí você fala: eu corri igual um doido, senão ia morrer. Acordava às 5 da manhã, ia dormir meia-noite, acordava de madrugada desesperado e quase morria ainda de infarto.
tenho tempo nem para mim mesmo, vou ter tempo para os outros. Mas o Senhor nos enviou, e quando o Evangelho entra em nós, Ele vai nos moldando, vai nos dando compaixão. Você não consegue ficar indiferente a quem está à margem, seja à margem na sociedade, na rua, ou quem está no hospital lá largado, ou a velhinha de 60, 70, 80, 90 anos, que ninguém mais nem lembra que ela existe, ou o velhinho, ou alguém que está com problema de saúde, não pode nem vir ao culto, à reunião. Você não fica mais indiferente ainda, você vai, porque o Espírito te impulsiona, Ele te leva. Você não olha assim e diz, dá até uma dor no coração. Não, você olha assim e fala, bom, o que eu posso fazer? Eu vou entrar no Kids, eu vou fazer um curso com as crianças, eu vou entrar no teatro, eu preciso me mobilizar, vou falar com o líder dos adolescentes, o que eu posso fazer para socorrer? Os jovens, esse ano nós queremos nos mover mais em direção aos nossos jovens, e eu vou conversar com os nossos irmãos, e eu vou contar com você, mas nós precisamos socorrer e ajudar os nossos jovens, e depois ir para a rua, dizer para outros jovens que tem um novo jeito de viver, que não é só sexo e droga e desgraceira na vida, tem um outro jeito de olhar a vida e viver a vida, e nós podemos dar testemunho disso. Alguns podem dar testemunho disso, dizendo assim, eu vivi isso, eu experimentei isso. Amém, irmãos? Marcas de liberdade que nos faz submissos a Cristo. Marca da graça. A graça, irmãos, é uma coisa que não cabe na minha e na sua cabeça. Já falei sobre liberdade, não já? Liberdade e sujeição a Cristo. Graça. Nós vamos sentar à mesa agora, partir o pão. Pão simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinho, que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é corpo, não é vinho. Perdão, não é sangue. É vinho que simboliza o sangue. Não é corpo, não é sangue. Mas isso Jesus falou para a gente fazer isso, para a gente não se esquecer, porque a gente se esquece. A ceia, meu Deus, passei, dá o pão aí, vinho. Eu preciso ir embora para fazer almoço. Vamos, a gente pode melhorar isso. Mas é cear, é lembrar, alguém morreu para que eu fosse curado, alguém derramou sangue para que eu recebesse vida. Para mim não teve preço nenhum, mas alguém teve que morrer para isso. Eu não merecia, eu não fiz nada para merecer, porque eu recebi graça, marca de Deus no discípulo dele, graça. O discípulo de Jesus tem consciência de graça. Ele não sai apontando o dedo e julgando, porque ele tem consciência de graça. Sabe o que é graça? É não mérito. Paulo fala isso na carta dele toda. É não mérito. Não mérito é, você não merece. Lá vem o pastor de novo com essa conversa. É o evangelho, irmãos. Eu falo isso com amor com vocês, tá? Mas você é um fofinho. Você é um fofinho de Deus, você é uma fofinha de Deus. Mas como dizia minha sábia mãe, você não é flor que se cheire. E você sabe disso. Jesus veio e te alcançou. E Ele está escrevendo a palavra dEle dentro de você. O nome disso é graça. Você já amou seu inimigo? Você já sentiu vontade de orar? Você já sentiu vontade de ler a Bíblia? Você já sentiu vontade de pregar para as pessoas e vê-las transformadas? Isso é graça, irmãos. Nós vamos sentar na mesa aqui, vamos comer pão, que simboliza o corpo, e beber o vinho, que simboliza o sangue. Quem sou eu e você para ter a honra de participar disso? Isso é graça. Graça não tem a ver com o que você fez, tem a ver com o que Ele fez. Não tem a ver com quanto você ama Ele, tem a ver com o amor dEle com você. É graça. A graça. Quem entende a graça, irmãos, não entra nesse discursozinho barato de ideologia. Não entra. Discurso ideológico, de direita ou de esquerda, não interessa. Não entra nessa. Porque agora nós temos que
tomar cuidado com as pessoas, porque elas são diferentes. Ué, a graça me ensina isso faz tempo. Eu nasci no Evangelho aprendendo isso. A graça me ensina que o outro é para ser amado, não para ser julgado. Se tiver algum juízo para se fazer, que a lei faça, que a justiça dos homens faça. Eu, como um cristão, servo do Senhor, eu tenho bom senso, faço avaliação das coisas, consigo distinguir o que é bom e o que é mal, mas juízo não está na minha mão. Olha o que o Senhor diz: quando tive preso e você não foi me visitar, eu vou ficar visitando bandido? Não, não é porque você tem que ter dozinha dele, é porque a graça ensina isso. Você vai lá visitar, você não sabe o que aconteceu. Se está lá é porque deve merecer, mas muita gente que está lá eu não sei se merece. Muita gente que está lá é por vários outros motivos, várias outras influências. Quem sou eu? Eu não tenho toda a medida do certo e do errado para tudo na vida. Então o Senhor diz: olha, baixa a bola, você é muito parecido com eles, vai lá visitar quem está preso e necessitado. Isso é graça. Graça é eu compartilhar o Evangelho tantas quantas vezes for necessário, para aquele que levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, ninguém mais tem paciência com ele. Isso é graça. Quando é meu irmão, eu dou glória a Deus e falo: ô Deus da graça. Quando é o vizinho, eu falo: eu não tenho paciência com essa peste aí não. Deus que levante alguém. A graça não só é boa quando é para mim, a graça é boa quando é para nós. Não é graça para mim, lei para você, é graça, 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 abundante graça. É a graça que me trouxe o pão, a graça que me trouxe o vinho, a graça que me faz sentar à mesa e lembrar: eu sou um pecador, obrigado Senhor, porque o Senhor me salvou. Continua me salvando, Senhor, continua me salvando. Isso é graça. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo teu evangelho da graça, pelas marcas que o Senhor nos trouxe, marcas que não podem ser removidas mais de nós, marcas indeléveis, que marcaram nossa vida, e nós não conseguimos mais negar elas, marcas que nos conduz, Senhor, a um novo jeito de viver, a uma nova vida. Nós te louvamos por essa graça que nos alcançou, e nos ensinou, Senhor, a ser livres, a fazermos a missão, a amarmos aos que estão ao nosso redor, ouvindo a sua palavra e as praticando. Nós te damos graça por isso. Te louvamos pelo seu favor e cuidado com a nossa vida. Nesse momento, Senhor, nós nos encontramos reunidos aqui com os irmãos presencial e alguns irmãos que estão em casa, no hospital, irmãos que não podem vir até a reunião, irmãos que estão com dificuldade de vir à reunião, irmãos que estão com dificuldade de voltar e entender a importância de estarmos juntos, mas nós estamos reunidos agora, Senhor, para partir o pão e beber o vinho. Obrigado, Senhor, porque estamos na mesa. Obrigado por nos chamar à mesa, a mesa da comunhão. Obrigado por esse privilégio e oportunidade. Nós te louvamos por isso, em nome do seu Filho Jesus. Deus te marcou. Onde você for, essa marca estará com vocês. Amém? Até Pedro, negando Jesus, dizendo: eu não conheço ele, eu não andei com ele, eu não estava com ele. Alguém falou para ele assim: você estava, porque você fala igual ele. O que você fala, o que você faz, denuncia filho de quem você é.